No Windows 8, a gente tem um novo recurso que é o histórico de arquivos. A gente pode gravar um arquivo, alterar um arquivo e ter as versões anteriores desse arquivo. Então, eu tenho aqui nas minhas ferramentas, vou colocar aqui histórico de arquivos. Então, aqui dentro do histórico de arquivos, eu já estou com ele habilitado na minha máquina. A gente pode visualizar que ele está jogando no HD externo. Ele não vai permitir fazer histórico no mesmo HD, né? Se tiver uma falha no HD, a gente perderia todos os arquivos. Ele só permite a gente fazer numa unidade externa ou numa pasta de rede. Ele já está configurado fazendo essa unidade externa. Eu posso mandar executar ele agora. E se a gente for ver aqui nas opções, eu configurei ele para fazer todas as horas. Então, de hora em hora, ele está fazendo backupzinho dos meus arquivos. Vamos supor que só um exemplo. Vamos supor então que a gente quisesse ter um arquivo qualquer no Word, colocar como teste histórico de arquivos. Nosso primeiro teste. Vou salvar. Está perguntando onde eu quero gravar esse arquivo. Vou salvar aqui na pastinha documentos mesmo. Já está salvo. Se a gente for verificar nosso Windows Explorer, todas as bibliotecas, por padrão, já vão para o histórico de arquivos. Mas eu poderia ter uma pastinha qualquer, que eu poderia incluir ela também no meu histórico de arquivos. Vamos supor que eu queira que essa pastinha Intel vá para o histórico de arquivos. Então, aqui em propriedades, eu tenho a opção aqui de incluir na biblioteca, e eu posso falar qual que é a biblioteca que eu quero incluir essa pastinha Intel. Vamos supor que eu queira incluir a pastinha Intel dentro da pasta da biblioteca de documentos. Agora ela já está na pasta da minha biblioteca de documentos, então tudo que for alterado dentro dessa pastinha Intel, de hora em hora, vai também para o meu histórico de arquivos. Só voltando então naquele arquivo que a gente tinha feito do teste histórico de arquivos. Ele está aqui disponível. Vamos mandar então executar o nosso histórico agora. Ele vai fazer só daqui a próxima vez, só para agilizar. Vou mandar ele executar agora. Ele só está pegando os últimos arquivos que foram alterados desde a última vez que ele fez o backup. Histórico de arquivos. Pouquinhos arquivos, né? Já acabou. Vamos fazer uma alteração nesse arquivo. Vou colocar agora aqui segunda alteração. Salvar novamente. Eu vou solicitar novamente para ele ir para o nosso histórico de arquivos. Então, só para a gente adiantar, vou mandar fazer agora. Só um arquivinho. Ele já finalizou. Se eventualmente eu deletar esse arquivo, ou alterar esse arquivo, eu teria como trazer ele do meu histórico. Eu deletei. Vamos voltar aqui então ao nosso histórico de arquivos. Eu poderia aqui restaurar o arquivo. Então agora, nessas últimas pastinhas que a gente estava visualizando, se eu for ver aqui, eu tenho o meu arquivo aqui no meu histórico. Ele está falando que eu tenho aqui o teste histórico de arquivo e tem a segunda alteração. No anterior eu teria só a mensagem do teste histórico de arquivo. E, na verdade esse arquivo a gente até deletou do nosso HD. Vamos lá restaurar ele. Já está disponível. Voltou aqui para a nossa pastinha de documentos, a versão anterior. Então, é um processo bem legal, bem simples, bem útil a gente está trabalhando.
A gente pode incluir diversas pastas dentro das nossas bibliotecas para elas serem incluídas no nosso histórico. Se eu quiser desligar o meu histórico de arquivos, ou se eu quiser talvez mudar para um outro HD, na minha máquina aqui eu tenho 2 HDs externos, é basicamente mandar de solicitar a outra unidade. Eu estava usando o disco da Dell, agora eu tenho outro disquinho aqui que também está disponível. Mandar passar para o meu outro HD. Falar que se eu quero configuração de outra unidade para ser utilizado novamente como histórico de arquivos, eu confirmei. Agora a próxima vez que a gente for fazer o backup do histórico de arquivos, ele vai ir para esse outro drive. Já está disponível aqui. A gente está trabalhando nessa outra unidade. Histórico de arquivos, então, é uma novidade que veio com o nosso Windows 8. Mas a gente poderia, talvez, fazer um backup. Então, como nas versões anteriores, a gente tem um backup do Windows também disponível. Posso mandar fazer uma cópia do nosso backup, incluindo o histórico de arquivos, recuperar os arquivos no backup do Windows 7 ou restaurar arquivos no nosso histórico de arquivos. Então, como a gente já viu a opçãozinha de histórico de arquivos, vamos ver agora usando o backup que vinha na versão anterior do Windows 7. Pode mandar solicitar aqui para fazer uma imagem do sistema, criar um disco de reparação, né? E selecionar o que eu quero fazer backup. Então, mandar configurar um backup. Ele também só vai permitir eu fazer backup em uma unidade de rede ou um disco externo. Então, nesse caso, eu tenho aqui meus 2 HDs. E se eu quiser fazer um pouquinho diferente, em vez de jogar no HD, eu vou mandar rodar em uma unidade de rede. Então eu tenho um servidor aqui no meu ambiente e tenho uma pastinha que é chamada de backup. Então vou solicitar que o meu backup seja registrado nessa pasta no meu servidor DC1 com o nome de backup. Qual o usuário que vai estar fazendo backup? Então vou colocar que vai ser o nosso administrador da nossa empresa. O domínio chama empresa e eu vou usar a conta do administrador. Ele incluiu aqui a pastinha backup do meu servidor. Vamos avançar. Qual que é o método de backup que a gente vai estar fazendo? Posso solicitar então um caminho específico ou fazer o padrão recomendado pelo Windows. Então, eu tenho aqui as pastinhas do meu usuário. Vou desmarcar algumas outras aqui. Fazer backup só os arquivos do Edson. E aqui se eu quisesse fazer também o meu sistema operacional. Vou desmarcar aqui só para agilizar um pouquinho. Senão vai demorar bastante. Vou mandar ele executar esse backup. O backup já está em andamento. Ele vai demorar bastante, mas aqui deu para a gente pegar uma ideia de como seria feito o backup. Vou parar a gravação, daqui a pouquinho a gente volta e solicita o restore. A gente pode também aqui em exibir detalhes, ter uma ideia dos arquivos que já foram backupeados. Só para agilizar um pouco o processo, vou solicitar para parar o backup. Não vou guardar até o final. Está fechando nosso backup.
A gente já tem o backup disponível. A gente vai fazer um teste de restore. Vou vir aqui então, solicitar restaurar meus arquivos. Mandar procurar um arquivo que tem a palavra teste. Tem aquele último arquivo que a gente estava trabalhando. Só para a gente validar o que vai ocorrer, vou deletar aquele arquivo. Ele estava aqui dentro de documentos. Teste histórico de arquivos, deletei. Não tenho mais esse arquivo. Eu vou solicitar agora para fazer o restore desse arquivo. Esse restore então vai ser não do nosso histórico de arquivos, vai ser do nosso backup. Vamos dar OK. Manter no local original. Podia escolher um outro caminho. Já restaurou o nosso arquivo. A gente for dar uma olhada aqui na parte de documentos. Eu tenho ele aqui de novo disponível para a gente. Vou abrir aquele que só tinha aquela primeira alteração. Se eu quiser restaurar do histórico de arquivos, eu ainda vou ter aquele arquivo disponível com as duas versões. Eu tenho aqui o meu arquivo teste histórico de arquivos com as duas versões. Aquele com a segunda alteração e com apenas a primeira alteração. Nesse caso, só para um teste, eu vou trazer a segunda alteração. Como já existe no HD, ele pede a confirmação. Já trouxe lá para a gente também. O arquivo já está disponível com a segunda alteração presente. Então agora a gente tem duas opções bem interessantes para manter os nossos arquivos do nosso usuário. Além do nosso backup tradicional, a gente tem também uma opção bem legal, que é o histórico de arquivos. Está disponível então a partir do nosso Windows 8.